Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje vamos falar sobre psicossomática. O termo psicossomática é utilizado quando uma doença se inicia na mente. Estuda os efeitos e fatores sociais e psicológicos sobre os processos orgânicos do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Tanto a medicina quanto a psicologia estão percebendo que não existe separação entre mente e corpo, pois nós transitamos nos contextos sociais, familiares, profissionais e relacionais. Para abordar esse tema aqui hoje, nós temos o professor Dr. Enéas Rangel Teixeira, que é coordenador do Programa de Ciências do Cuidado em Saúde, pós-graduação aqui da Universidade Federal Fluminense, e também é pesquisador nessa área de psicossomática. Agradeço, professor, sua presença aqui no programa. O que pode ser entendido como psicossomática? Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, falando sobre esse tema de relevância atual. O que pode ser entendido como psicossomática? É um campo, de conhecimento que busca uma integração. Mente-corpo, não somente mente-corpo, mas atualmente com o contexto social e cultural também. O que o professor Júlio de Mello denomina atualmente a psicossomática como campo de conhecimento multiprofissional e que envolve a interdisciplinaridade de conhecimento. Esse movimento da psicossomática começa já no século XIX, com pesquisas, principalmente com enfermidades orgânicas, do qual os aspectos emocionais estavam envolvidos. Então, o psicossomático ele vai trabalhar numa perspectiva de integralidade e não de uma separação mais entre mente e corpo, de forma que a mente e o corpo e o seu contexto social estão integrados nesse processo. E outra questão também, não se preocupa atualmente com a questão da gênese, se é de origem mental ou se é de origem orgânica. Sabe muito bem que uma enfermidade que tem uma origem emocional vai repercutir fisicamente, e também uma enfermidade que ela tem uma origem física vai repercutir emocionalmente. Portanto, a psicossomática é um campo amplo de conhecimento de investigação e que tem uma relação com o sujeito, com a sua subjetividade e com o contexto que ele se encontra. Então, professor, quer dizer que essas coisas todas estão interligadas, né? Então, como a gente falou no início do programa, mente e corpo não pode ser visto de uma forma dicotomizada. Sim. Ao mesmo tempo, a psicossomática também é um ramo de conhecimento que ela envolve tanto a questão do ser saudável quanto o ser doente nesse processo. Então, o campo de investigação envolve também o aspecto do que é saúde, do que é felicidade, como também os transtornos também relacionados a esse campo. Não é? A questão é, quando a pessoa vai ser abordada, vai ser cuidada, ela tem que entender que o problema tem a organicidade, a questão corporal, mas a questão emocional envolvida. E junto a isso, o contexto também do sujeito, contexto social, cultural. É como o senhor falou, a pessoa ela pode ter alguma propensão a ter alguma doença de fundo orgânico que a mente pode despertar, né, e essa doença vir a aparecer, e o inverso também, né, uma pessoa pode ter um problema de ordem mental e aí desenvolver doenças orgânicas. É claro que tem as doenças mentais, né, e você tem os transtornos de sintomas somáticos, que aparentemente as causas elas são mentais, dos aspectos somáticos, né, que aparecem, e tem as enfermidades, vamos dizer assim, ditas orgânicas, por exemplo, com hipertensão arterial, como o próprio câncer e diabetes, etc., que sabe que ela tem uma relação, uma explicação fisiopatológica, mas elas estão envolvidas com aspectos também de hábitos, de comportamento do sujeito e também dos seus aspectos afetivos, emocionais. Então, a psicossomática ela vai se debruçar em que momento, em que contexto isso aparece. Uma enfermidade não vai aparecer fora de um contexto do sujeito. Isso também está carregado de sentidos que o sujeito pode
apresentar em relação a isso. E muito desse sentido, dessas representações, elas não são muito conscientes na mente. É preciso refletir, é preciso pensar e pensar junto com alguém, com um profissional. Entendi. Que aí você poderia ver quais são esses pontos críticos ali, né, na sua mente, na sua personalidade, que poderiam favorecer, né, determinado transtorno, né, psicossomático. Sim. Então, qualquer doença é psicossomática, como é que a gente sabe? Vamos dizer assim, do ponto de vista da perspectiva psicossomática, na integração mente-corpo e contexto, podemos dizer que toda doença ela tem um fundo psicossomático, que envolve a questão do corpo, as emoções, suas representações, e o sentido, né, que o sujeito concede a esse processo. Não é? Então, como eu falei, tem algumas enfermidades, né, que os transtornos de sintomas somáticos, que aparentemente você não tem problemas orgânicos, entendeu? E aparece às vezes como uma intensificação, né, de uma asma, uma dor forte, gastrite, problemas dermatológicos, não é? E você não tem aparentemente uma origem orgânica. Não é? Outras enfermidades você percebe que você tem uma origem orgânica, mas ao mesmo tempo ela está muito envolvida dos aspectos afetivos e emocionais do contexto. Não é? Por exemplo, a pessoa diante de uma situação de perda, de crise, de repente intensifica uma crise, aparece uma crise hipertensiva, um transtorno, a complicação do diabetes, não é? Ela pode sofrer um infarto agudo do miocárdio, diante de uma situação que demanda grande carga afetiva. Então, aparece principalmente demandando, como que eu posso dizer, questões, né, relacionadas ao sentido que a pessoa está vivenciando, situações que ela não consegue elaborar. Então, o corpo ele vai responder a determinadas situações mentais que, de repente, a pessoa não está conseguindo elaborar no seu psiquismo. Então, esse conflito ele vai aparecer em termos de doença. A pessoa não está conseguindo elaborar, ela não está conseguindo trabalhar, lidar com isso. Sim, mentalmente. Então, vamos dizer assim, se a pessoa não pensa, não consegue pensar daquela situação, não consegue elaborar, o corpo vai expressar essa situação. E diante disso, né, como o Franz Alexander colocava, nós também temos nossos órgãos de choque. Então, todos nós temos uma tendência a apresentar um determinado sintoma diante de uma situação de crise, diante de uma situação difícil, que intensifica esses sintomas relacionados a uma doença de base que o sujeito apresenta. Qual é a relação do estresse com a psicossomática nesse caso, já que a gente está tocando nesse assunto agora? Sim, o estresse, né, vamos dizer assim, é uma reação, vamos dizer assim, normal, né, do organismo, do sujeito, diante de situações para buscar uma solução. Então, diante de uma tensão, diante de um problema a resolver, tem um nível de estresse. E esse estresse impulsiona você a buscar uma solução para aquela situação. Então, o problema não está em você ficar estressado em determinado momento. O problema é a frequência, é a constância. Não é? Então, o estresse, né, você tem aquela fase de alerta, de adaptação e de exaustão. Então, um estresse crônico que tem uma origem também afetiva de ajustamento do sujeito com a família, com o seu trabalho, se não tratado, ele vai intensificar e podendo levar a distúrbios, né, mentais propriamente dito, como alterações orgânicas propriamente dito. Então, são aspectos afetivos, emocionais relacionados com o estresse e sua relação que ele tem com o seu meio onde ele está vivendo, que às vezes é o meio tanto familiar, quanto trabalho, quanto no meio da mobilidade urbana também. Né? E a interação de todos, né? E tem respostas, tem estudo hoje em dia, né, da endocrinologia, da neuroendocrinologia, da neurociência, né, que mostra respostas orgânicas, hormonais, diante da tensão emocional. Né? Mostrando essa questão que mente e corpo faz parte de um processo. E aí, essa coisa do cotidiano que a gente vê hoje, né, da correria, da disputa, da competição,
todos esses fatores hoje em dia fazem com que as pessoas sejam até mais propensas a ter doenças psicossomáticas, né? Sim, tem toda uma questão do contexto, né? Porque as próprias enfermidades, como a forma de lidar com ela, aparece diante do contexto, né? Tem um contexto social, cultural inerente a esse processo. Agora, o ser humano também, ele tem uma capacidade de adaptação, não é? Uma adaptação que ele possa de superar e de buscar outras formas que possa promover a saúde, o bem-estar, a alegria, a felicidade, né? Que não seja só nesse campo da felicidade, né? Perdão, da doença, né? Que possa contribuir para o seu bem-estar, né? Agora, buscar a felicidade. Agora, a grande questão também, hoje em dia, o sistema produtivo, a grande velocidade é algo que, vamos dizer assim, violenta o próprio ritmo biológico, o ritmo corporal, né? A ênfase na produtividade, a velocidade, e às vezes, muitas vezes não dá tempo do sujeito elaborar e viver essas situações, entendeu? E a grande preocupação em querer produzir, não é? Em querer competir, não é? A própria questão da velocidade, relacionada também à própria velocidade no espaço urbano, no trânsito, etc., contribui também para essa tensão e gerador dessas doenças da atualidade. Que a gente vê muito também, né? Doenças crônicas degenerativas relacionadas, principalmente no Brasil, né? O que mais mata as doenças cardíacas. E muitas vezes tem essa coisa dessa vida no centro urbano acelerada, má alimentação, e como o senhor mesmo traz, essa coisa da história de vida, aspecto social, cultural, isso tudo pode influenciar em desenvolver uma doença, né, psicossomática. Apesar de que a gente está já sabendo aqui que não é desenvolver uma, né, porque todas têm um fundamento, né, psicossomático, de certa forma. Que é variações de intensidade emocional. Né? Porque também tem pessoas que ela tem uma enfermidade e ela não faz nenhuma associação com seus aspectos emocionais, como no caso da lexitimia. A lexitimia, explica pra gente aí, para entender o que é esse termo. No caso da lexitimia, o sujeito fala dos seus problemas orgânicos, mas ele não traz, ele não verbaliza seus problemas afetivos relacionados a essa própria enfermidade, no qual a descrição do problema corporal, ele fala mais alto do que os aspectos afetivos. Não existe uma associação com a dimensão afetiva e não problematiza, não traz um conflito inerente a esse processo. E nem correlaciona, a dificuldade de expressar os afetos diante da enfermidade. Então, como essa pessoa não expressa esses afetos, ele não correlaciona também, ele não faz associação. Sim, e porque tem uma relação, não é, entre a questão do conflito psíquico e a expressão corporal. Não é? Então, tem autores, né, que colocam que seria a psicossomática, seria até um transtorno, seria uma somatopsicose, uma dificuldade de elaboração representacional dos conflitos, de forma que ele vai expressar no corpo. E essa elaboração, o senhor tem que deixar bem claro para a gente que está assistindo. Essa elaboração é o quê? É saber lidar com a situação? Tem um aspecto, né, que a gente pode colocar assim para o sujeito, entrar em contato com ele, cada um entrar em contato consigo mesmo, perceber seus sentimentos, o contexto que ele está, que envolve autoconhecimento, e envolve também o acompanhamento profissional para que ele possa falar desse não dito. Então, falar desse não dito, dessa coisa que está angustiando, que está incomodando, e com a ajuda do terapeuta, ele contribui para que ele possa elaborar, dar um sentido aos seus conflitos e abrandar os problemas físicos, né? Por exemplo, às vezes você já está com uma enfermidade enraizada, como hipertensão, diabetes, etc. Mas quando você trata, você abranda ou diminui as complicações. Embora já tenha uma enfermidade, cada um, como eu falei, tem seu órgão de choque, às vezes tem uma enfermidade, mas à medida que você se conhece, entra em contato consigo, busca atividade que lhe dê satisfação, uma ajuda profissional, é possível também abrandar as complicações psicoemocionais que vão psicoemocionais e físicas que aparecem. Interessante, que aí buscando ajuda tem como você também amenizar as consequências. Existem muitos estudos, professor, no Brasil sobre essa temática psicossomática? Tem estudos, né, de vários autores, né, como o professor Júlio de Mello, professor Perestelo, o professor Miller de Paiva, os trabalhos também que a PUC, de estudo de psicologia
pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC desenvolve também, os estudos das clínicas na USP também desenvolve estudos psicossomáticos. O grupo aqui do Rio de Janeiro, do professor Júlio de Mello, da Santa Casa também, da UERJ, desenvolve pesquisas e estudos. E outras universidades, centros também, que vêm investigando. Tanto em termos de pesquisa, tanto em termos assim de já produzindo tese, né, dissertações, né, e etc., de investigação nesse campo. Estudo também sobre alexitimia, estudo sobre o estresse, né, como Marilda Lippe, que desenvolve... Isso que eu ia perguntar agora, senhor. Dentro dessa linha da psicossomática, quais são os temas mais comuns investigados? Então, estresse, alexitimia, mas que o senhor tem observado mais? Tem o estresse, a alexitimia, obesidade, a psoríase, outras... As próprias doenças crônicas mesmo, quando o senhor colocou, as próprias hipertensão. enfermidades crônicas também, doenças gastrointestinais, não é? Então, que são investigadas nesse Então tem momento bastante também. estudos no Brasil dessa temática. Vamos dizer assim, tem bastante estudo que já faz essa relação, né, psique e soma. Né, estudos, pesquisas experimentais, quantitativas, pesquisas qualitativas também. Agora, tem outras abordagens também que não me recordo agora também, que são investigadas também nesse campo. Nós lá na UF, nós criamos uma pós-graduação, especialização em psicossomática e cuidado transdisciplinar com o corpo. Né, também está relacionado no nosso laboratório, nosso núcleo de pesquisa, em que a gente investiga a psicossomática em pessoas com diabetes e hipertensão e também com as pessoas que cuidam, que trabalham, envolvendo os aspectos psicossomáticos de trabalhadores, a dimensão relacionar nesse processo, né, que tanto em dissertações como em tese de doutorado, que nós temos trabalhado também um pouco nesse Interessante. campo. E sobre o curso, pode falar um pouquinho mais para a gente do curso da UF de psicossomática? O nosso curso ele começou em 2004, né, e continua atualmente. Não é? A nossa perspectiva da psicossomática não é em cima necessariamente de doença e de diagnóstico médico, é em cima do cuidado. Então, nós temos interesse de estudar a psicossomática nos cuidados em saúde. Então, é um curso, nesse caso, é um curso de pós-graduação lato sensu, e tem a perspectiva, né, de considerar a psicossomática numa perspectiva transdisciplinar e nesse cuidado com o corpo. Porque a psicossomática ela não é uma área, ela não é só da medicina, não é só de enfermagem, nem da psicologia. Ela transita e tem vários aspectos, várias abordagens. Como disse também, tem várias nomenclaturas em relação à psicossomática, tem escolas diferentes de abordagem, então não é um campo que a gente pode dizer, existe... É um campo heterogêneo de investigação. Até porque a questão do dualismo mente-corpo no homem é uma questão ainda filosófica e que requer estudo. Não podemos... A grande questão, né, numa perspectiva transdisciplinar que a gente questiona, é uma posição radical em relação a um ponto de vista. Não podemos dizer que é uma determinação genética, é um biologismo, é um psicologismo, então isso, uma atitude transdisciplinar não opera. Sabe que como diz o professor Edgar Morin, o aspecto é social, é psíquico, cultural, tudo ao mesmo tempo. É claro que em termos de abordagem e de investigação, você tem um foco, é preciso você ter um foco para poder fazer a sua investigação, de acordo com o problema que emerge. E também de se instrumentalizar profissionalmente para cuidar das pessoas de acordo com a demanda que ele apresenta. Aí que vem o curso, né, também, para ajudar. Veio o curso, né, para ajudar nesse... E quando abre as matrículas, professor? Geralmente ela é anual, né, e provavelmente a gente vai abrir no ano que vem. Mas é sempre do meio do ano para lá, no final do ano? Geralmente é no início do ano, né, e nesse ano a gente optou por não abrir. Provavelmente nós vamos abrir no ano que vem. Entendi. É no meio do ano. O nome do curso é Psicossomática, cuidados transdisciplinares em saúde. Isso. Ele geralmente é durante a semana, finais de semana? Como é que funciona? Geralmente ele está sendo quinzenal, uma vez por semana. Uma vez por semana? Isso. Mas não é final de semana ou durante a semana? Durante a semana. Durante a semana. E ele é um curso grátis, como é?
É um curso da universidade, né? Ele é gratuito, tem seleção e a necessidade de pagamento da taxa de inscrição. Ele não é autofinanciado no momento. É interessante. E quais os profissionais que lidam com pessoas com doenças psicossomáticas? Vamos dizer assim, a priori nós podemos... Porque a gente já sabe que é interdisciplinar, ousamos dizer até trans, né? Disciplinar, mas... Claro que é importante, né, que o profissional ele tenha qualificação a priori para abordar esses aspectos mentais, emocionais, psicossomáticos, para abordar a pessoa ou grupos humanos. Né? Então, vamos dizer, o médico psiquiatra, não é, o psicólogo, não é, e por exemplo, o enfermeiro em saúde mental e outros profissionais que tenham condição para poder atender a pessoa com demandas psicossomáticas, né? Porque é importante. É claro que isso aí também está relacionado às habilidades e as habilidades profissionais que são conferidas também em termos legais, né, da atuação do profissional. Agora, outros profissionais, por exemplo, até no caso do serviço social, com especialização em psicoterapia, ele tem condições também de abordar a família, entender esses aspectos, entre outros. Agora, é importante, embora são os profissionais de saúde, não é, que têm condições e lidam com essas questões o tempo todo, é importante que mesmo que você não seja um profissional de saúde mental, que você tenha essa atitude psicossomática, porque às vezes a pessoa chega com o discurso de um problema orgânico, aí diz que a pessoa não tem nada, que é emocional, e dispensa ou passa o medicamento. Claro que o medicamento ele é um recurso que ajuda, mas é importante entender que esse emocional, esse mental, ele é uma realidade. Se o sujeito está sofrendo, mesmo que não tenha necessariamente, a priori, uma causa orgânica, aquela questão é real. Isso tem que entender o que a pessoa apresenta. É o que o pessoal fala na literatura, né? A dor é real. Né? A dor, o sentimento de dor é real. Então é interessante. A gente vai agora para o nosso quadro de perguntas por e-mail. Se você tiver alguma pergunta para a gente, mande para espaçoabertosaude@gmail.com, inclusive as sugestões de temas para o programa. A gente tem uma pergunta aqui da Dayana, do Rio de Janeiro. Ela pergunta, professor, dor de cabeça tem relação psicossomática? Dayana, né? Dayana, tem relação sim. E tem determinados tipos de dores de cabeça que elas são de origem afetiva mesmo e emocional. Né? Então é importante pensar, refletir em que contexto aparece, o que eu estou trazendo para a minha mente, qual o momento dessa dor de cabeça. De repente, alguma coisa que está me aborrecendo ou algo que eu não quero pensar. Então, ela tem uma origem afetiva, sim, emocional. Você pode ter dores de cabeça de origem emocional, sim. Agora, nem toda dor de cabeça é de origem emocional. Então, sempre, como nós falamos na abordagem integrada, se é uma dor de cabeça que está persistindo, não é, e está incomodando muito, é importante buscar ajuda profissional. Uma avaliação clínica, por exemplo, para investigar. Mas tem origem, sim. Tem outra pergunta aqui do Leonardo de Itaboraí. Eu sempre tenho mal-estar após exercícios e após trabalhar. Isso é psicossomático? Primeira coisa é pensar que exercício que você está fazendo e que tipo de trabalho você está realizando. Ele está lhe causando, está te dando satisfação, está lhe dando prazer? Em que situação você está fazendo esse exercício? Então, uma coisa importante é a gente pensar se eu estou curtindo aquele tipo de atividade no trabalho, em que contexto? Pensar essa situação. Então, vamos dizer, tem componente afetivo, emocional? Sim, tem. Mas também, como eu falei, como na minha pergunta, é importante investigar em que momentos aparece, não é? Em que momentos esse mal-estar está afetando, que pode ser outros problemas associados, metabólico, por exemplo, e etc. Às vezes está tomando algum suplemento, fazendo exercício, aí tem que saber também a idade, o contexto, né, que requer uma abordagem clínica e então um pode tratamento ser, adequado. mas pode não ser, tem que... Então fica muito difícil, como eu falei desde o início, essa questão da gênese, da determinação, mas que emocional também. Mas é importante refletir sobre que tipo de exercício, em que momento e tipo de trabalho também. A psicossomática envolve tanto a questão do coletivo, quanto a questão também do íntimo, de você pensar o que está me trazendo prazer, o que está me trazendo satisfação, qual é a minha capacidade de
de inserção, de ajustamento no contexto onde eu me encontro como pessoa. A Valéria Cruz de São Gonçalo pergunta: sempre passo mal no ônibus quando leio. Me embrulho o estômago e fico com falta de ar. Isso tem a ver com psicossomática? Tem determinado assim, transtorno que ocorre quando você está, por exemplo, no veículo, né, que é cinetose. Não é? Que está associado principalmente. Intensifica, por exemplo, quando você faz uma leitura, você lendo, parece que você está parado. O olho não entende, mas o cérebro não interpreta. O próprio sistema do equilíbrio vai mostrar que você está em movimento. Isso pode gerar dor de cabeça, mal-estar, né, etc. Aí a situação. Então, pode ser um tipo de distúrbio, que esse enjoo resposta ao corpo parado em movimento. Né? Agora, como falei, buscar momentos que uma leitura te traga satisfação. Né? Se de repente, sempre que a pessoa vai ler, vai te causar desconforto, é importante pensar sobre isso. E também buscar ajuda nesse caso, porque também tem tratamento se for esse transtorno relacionado ao enjoo. Da dor do estômago embrulhado, né? E aparece mais cinetose, mais no sexo feminino também. É bem comum. Então, você está lá, né, como eu estava explicando, o seu olho vê uma coisa que está parada, mas o seu cérebro também sabe que está em movimento. Do sistema do equilíbrio. De equilíbrio. Aí você entra num conflito ali e aí dá esse enjoo. Intensifica. E tudo mais. Então, a Sabrina Campos, de São Gonçalo, ela pergunta: a dor pode ser algo inteiramente psicossomático? Tem, como eu falei, os transtornos de sintomas somáticos, que muitas vezes aparece dor. Você não tem, aparentemente, uma origem orgânica que vai aparecer essa dor. E a dor também, ela tem diferenças culturais também, a forma de expressão em termos de gênero também. Por exemplo, tem comunidades indígenas que às vezes apresentam determinado tipo de dor diferente do pessoal que vive no espaço urbano. Então tem esse componente sim, mas a dor também vamos dizer, é desagradável, mas é algo que sinaliza a busca de ajuda. Né? Então, assim, não fica difícil você também generalizar, né? Cada caso é um caso. É importante que cada um se perceba, se cuide bem de si e busque ajuda, né? Entendendo que a abordagem hoje atual, ela envolve tanto do cuidado de si, tanto a questão corporal, mental, o que é importante pensar, o que eu estou criando para melhorar o meu estado de saúde mental, né? O que vem na minha mente, o que é importante eu agregar em termos de pensamento, em termos de hábitos, que eu possa melhorar o meu bem-estar. Não é? Porque todos nós... Eu já ia pegar esse gancho agora, professor, e perguntar para o senhor qual seria assim, um grande desafio para o entendimento das pessoas para essa área da psicossomática atualmente. Que aí o senhor já está falando isso, que já está dando uma resposta como se fosse uma necessidade de entendimento maior. Qual seria um desafio assim, para o entendimento dessa área de psicossomática? Então, nesse campo psicossomático ou psicossociosomático, né, ele requer também, vamos dizer assim, atitudes promocionais de saúde e de bem-estar. Gerar situação que possa dar satisfação à pessoa. Não é? Então, isso tem a ver com o próprio sujeito, de pensar sobre ele mesmo, né? Pensar diante dessa questão tão acelerada que a gente vive, de ter momentos também, como a gente ouve, né? Fala de um momento para ele, para suas relações, para buscar as coisas que gosta, para o lazer também, e o sentido que ele estabelece. O tipo de vida que nós vivemos hoje, muito acelerado, às vezes nos rouba esses momentos, entendeu? Da gente entrar em contato consigo mesmo e perceber seu corpo, o que sente diante das relações com o outro, o que sente com a relação também no trabalho, no seu contexto, sempre se observar, sempre que está envolvido o autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é só uma questão cognitiva, é também observar seus sentimentos, suas sensações, o seu corpo. Né? Esse é um aspecto importante nesse sentido. E essa questão também envolve também, para pensar a vida de uma forma ampla,
também envolve também a forma que os profissionais também abordam, que eles entendem as pessoas, né? Porque a gente sabe que a saúde já tem nível de atenção, né? Que vão desde a promoção, tratamento e reabilitação, pensar nesses níveis de atenção e também está relacionado também com o planejamento urbano, com as políticas públicas, que envolve questão que possam também gerar o bem-estar social. Então é importante pensar nisso. Mas essa questão que a gente podemos colocar assim, é de buscar solução de superação. E também o sujeito ele não é só a doença, ele vai além da questão da doença. Né? Então, esse cuidado de si envolve também um pensamento crítico diante das coisas, de selecionar o que é melhor, o que é melhor para mim nesse momento, o que é melhor para mim, que favorece as minhas relações, o meu bem-estar, e a mente, o que agrega na mente. Às vezes a gente deixa levar por muitos pensamentos, ideias que nos causam mal-estar. Como, de repente, superar, sair disso? É importante pensar nisso. Então, são vários fatores que vão desde o individual ao coletivo, a também aspectos políticos. Então, é isso aí. A gente começou... Agora, só uma situação. A gente Agora, tenta terminar, mas não consegue. Apesar de nós sermos vítima, nós somos vítimas do processo, mas nós podemos mudar o contexto, entendeu? O sujeito também pode criar a situação de mudança. Então... A gente conversou aqui com o professor Dr. Enéas Rangel Teixeira sobre psicossomática. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui.